principalmente por causa desse preconceito que a própria sociedade nos impõe, porque nós crescemos com a ideia de que arma mata, então a gente não pode ter arma. Então a gente cresce com essa ideia. Então as pessoas que não conhecem têm esse preconceito. Então é uma falta de conhecimento, ao meu ver. Mas depois que a mulher ela adentra nesse universo, ela vê o quão importante é ter uma arma de fogo. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim fazer as perguntas certas. Ou, como eu costumo dizer, na maioria das vezes, também não. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se movimentar. E falando em movimento, destino, liberdade, hoje eu convidei a Amanda para poder conversar com a gente aqui. E desculpa, eu não perguntei o seu sobrenome. Só o sobrenome? Amanda Mori. Amanda Mori. Isso. Porque assim que por exemplo, coloca nos campeonatos o teu nome? Assim que eu coloco, Tá. Amanda, primeiramente, obrigado por você ter aceitado o convite, né? Eu sei que tua agenda aí é bem cheia, a gente tentou uma outra oportunidade aí de conversar, mas assim, estou muito feliz de você ter aceitado e ter dado certo dessa vez. O prazer é meu estar aqui presente. Amanda, vamos lá do início, né? Eu gosto de começar do início. Você é daqui de Poços mesmo, não? Sim, nasci aqui e desde então continuo morando aqui, nunca saí da cidade. Sim. E você fez faculdade? Você fez faculdade do quê? Sim, eu fiz faculdade em Direito, aqui na PUC Minas mesmo, aqui de Poços de Caldas. Sou formada exatamente, acredito que uns 7 anos. 7 anos, né? Sim. E qual é a área que você acabou indo assim na parte de advocacia? Na advocacia eu me especializei, fiz minha pós-graduação na área de Direito de Família e Sucessões, né? E hoje, atualmente, eu me especializei também na área do armamento, né? Que eu faço toda a documentação para o pessoal poder adquirir arma de fogo de forma legal. Ah, que bacana. E na infância, assim, você era agitada? Teve, assim, uma infância muito tranquila aqui em Poços, não? Como é que é? Eu acredito que sim, eu não lembro muito da minha infância, mas eu acredito que tenha sido uma infância bem tranquila. Você não lembra muito? Não lembro, não consigo lembrar. As pessoas falam assim, como foi sua infância? Eu falo, não consigo lembrar. Sério? Não consigo, de verdade. Parece que apagou da minha memória e... Mas você nunca passou por nada assim, tipo assim... Traumático? Algo nesse sentido? Não, sempre muito tranquila, venho de uma família bem tranquila também, então sempre foi bem, assim... Sim. Bacana. Para quem está nos ouvindo, ou está nos assistindo também, né? A gente está aqui hoje na Casa do Colono, a gente pediu um cafezinho, já ele está chegando, vocês estão ouvindo aí, né, o barulho do café sendo preparado. E eu convido vocês a virem até aqui, a Casa do Colono, e tomar um café, experimentar o cardápio deles aqui. Ó, o nosso café acabou de chegar, acabei de falar. Chegou. Pedi 2 cafés coado, era coado mesmo, né? Eu fiquei na dúvida, você acredita? 2 cafezinhos coado, pãozinho de queijo que não pode faltar, porque é mineiro. Se você não quiser o pão de queijo, pode ficar tranquilo que eu como, tá? Então, vou fazer aqui uma autodescrição rápida, né? Eu, João Guilherme, sou pardo, né? Tenho um cabelo baixo, hoje estou de cavanhaque, estou vestindo uma camisa branca, tenho relógio, estou de pulseira, uma correntinha no pescoço, prata, uma calça jeans escura, tem aí uma estatura aí de 1,80 m, os olhos claros, enfim, uma descrição rápida. Amanda, se quiser fazer uma autodescrição sua. Precisa, né? Por que eu costumei agora, tenho, né? Tentando fazer sempre uma autodescrição.
porque a gente já gravou aqui uma outra vez com a Camila do Instituto A, de autista, e com o Márcio, que é... Eu conheço desculpa te interromper, a Juliana. Do Instituto A também. Ela é de molduras ali? Não, é do Instituto A de Autismo, daqui de Poços. Será que não é o mesmo? Ah, pode ser. Eu acho que a Camila não, é que ela faz parte do Instituto também. A Camila, provavelmente, assim, tem bastante gente que ajuda ela, provavelmente eu até pensei que fosse também. a mesma. Entendi. E aí o Márcio também do Comped, que é de cadeirante e tudo mais. Na verdade, o Márcio que me atentou para isso. E aí, no meio da conversa com o Márcio, até vai ficar um cardzinho aqui da conversa com ele. E aí, no meio da conversa, o Márcio falou assim: ó, Guilherme, me dá licença só para eu poder fazer uma autodescrição. Aí eu falei: tá, para ter mais inclusão, para incluir as pessoas que não estão vendo também, né, que só escutam. Eu entendi o objetivo. Aí eu falei: pô, legal, né? Aí eu falei: tá, eu vou tentar fazer isso sempre. E eu acabo esquecendo, às vezes, de fazer essa autodescrição. Entendi. Entendeu? Então, o motivo da autodescrição é isso, para ter mais inclusão das pessoas que às vezes estão só nos ouvindo. Sim. Se você quiser fazer, se você quiser, eu posso fazer por você. Pode fazer, é melhor. É difícil nos escrever. Tá. A Amanda, ela é loira, branca, se considera branca ou parda? Sim, branca. Branca, loira. Ela é advogada, né? Então ela tá se vestindo assim mais social, né? Uma camisa mais social. Até achei interessante a camisa porque ela já vem com quase que uma gravata junto, né? É uma camisa social, cabelo amarrado estilo coque, né? E alguns acessórios dourados, brincos e tudo mais. Ela tem um olho claro, que o olho é verde. Azul. Sim. Olho azul e deve ter uma estatura ali em torno de 1,73 m. Não? Salto engana. Salto engana, né? Tem 1,63. 1,63. 1,63. Sério? Sim. Pô, errei por 10 centímetros? Sim. 10 centímetros de salto. Né? Exatamente. Exatamente. Sim. Viu? Então não tô muito ruim não de altura, né? De ver. Enfim. Gente, quem tá vendo aí, chegou aí o nosso cafezinho, né, o cafezinho coado. Eu vou pegar esse meu aqui, ó, porque eu não sou de desperdiçar café. Então, na hora que o pingadinho aqui parar, eu tombo ele sempre na minha xícara aqui, porque o café daqui é uma delícia. A gente conversou com um Dado que ele é dono daqui, né, junto, porque aqui a administração é do Dado, a Adri e a filha deles, a administração do café. E a Adri tem uma loja de sabonetes, aromas e tudo mais, que é a Adobe, que fica no 2º andar. Sim. E aí lá é ela e o filho dela, que administra lá a empresa. E ela é fonoaudióloga. Que legal. Além disso, ela é fonoaudióloga, atende em hospitais e tudo mais. Eu não sei qual é a ordem, a gente já gravou com ela, mas não sei como é que é a ordem que vai sair, se vai ser o seu primeiro ou o dela. Mas se saiu dela primeiro, depois eu ponho um cardzinho aqui para o pessoal ver essa conversa. E ainda, agora eu não sei, mas eles iam fazer a parte da administração também aqui dos termos, da Termos, né? Bacana. Eu não sei como é que ficou isso. Sim. Então, o café deles, eles têm um cuidado desde lá da terra, do plantio, cultivo, tudo mais, e é o café que eles servem aqui. Que bacana. E é o café que eles vendem ali também. Então, um café de qualidade, né, daqui da região vulcânica, um café excelente. Que bacana. E voltando, você falou que não lembra muito da sua infância. Por que eu perguntei? Porque geralmente a gente acaba escolhendo a nossa área de trabalho, né, o que a gente vai fazer no futuro. Você, por exemplo, já ouviu falar alguns advogados, escolhi a parte criminal porque uma vez eu passei por isso, sei que eu queria mudar. Entendi. Eu escolhi a parte da família porque eu não acho justo algumas coisas. Entendi. Assim. Aí por isso eu perguntei, porque você foi para essa parte de sucessão e também agora na questão de armamento, né? E não é muito comum mulheres, né, nessa área. Na parte do seu trabalho em si, você tem um consultório, você trabalha com uma... Como é que chama quando são vários? Uma associação? Não, atualmente eu tenho um escritório meu, particular próprio,
ele fica ali no Jardim dos Estados. Então, hoje eu atuo sozinha. Já tive sociedade no início, assim que eu me formei, já fiz sociedade, mas acredito que tenha durado 1 ano, máximo 2, e depois eu fiz o meu próprio escritório mesmo. Conta um pouquinho mais assim, sobre a tua área de atuação, exatamente o que faz, até mesmo para quem quiser te procurar, às vezes, se estiver precisando. Atualmente, né, minha área, então, é Direito de Família e Sucessões, e embarca, vamos falar assim, os problemas de família, né? É ali divórcio, reconhecimento de paternidade, testamento, inventário, então toda essa parte que engloba desde o nascimento até mesmo a morte da pessoa. Então é um trabalho bem completo, assim. Então, por exemplo, se, igual eu falei, da fazenda e tal, Sim. o dado pessoal aqui, eles acabaram, hoje eles administram a fazenda que era do pai dele. Sim. Então essa parte de sucessão, por exemplo, de fazenda, ele poderia procurar você para poder fazer essa transição. Sim, com certeza. E qual que é o ideal? É procurar advogado enquanto está vivo, que é mais fácil, ou depois que já faleceu, para fazer inventário, essas coisas todas? Com certeza. Hoje o advogado, na maioria das vezes, né, ele é procurado quando já existe um problema. Mas o advogado, ele já consegue anteceder um problema, principalmente em relação mesmo à sucessão, né, que seria, vamos dizer assim, um falecimento. Hoje nós temos institutos, como por exemplo a holding, não sei se você já ouviu falar da terminologia, que nós vamos fazer todo um planejamento sucessório em vida. Então, quando a pessoa vier a falecer, já está tudo ali organizadinho, os bens todos organizados, tem a questão também tributária, que a gente consegue fazer, no caso, uma organização tributária para economizar nos impostos. Então, tem toda uma cadeia, né, que facilita antes de o problema acontecer mesmo. Até você falou da holding, né? Eu já ia tocar nesse assunto, mas acabou falando. Hoje em dia, o sistema mais seguro de você fazer uma sucessão, até mesmo de proteção patrimonial de bens e tudo mais, é uma holding? Sim, só que depende do caso, né? Cada caso tem que ser analisado na sua individualidade, porque tem alguns casos que necessitam sim, e o ideal seria fazer a holding, porém tem alguns casos que não, teriam que ser outros mecanismos para que, no caso, seja sucedido, né, um pós-morte, vamos assim dizer. Então é muito individual, é difícil falar assim de forma direta, porque depende de cada caso. Então, assim, digamos, a holding... Mas é o mais indicado. A holding, ela seria mais voltada para que situação, assim? Olha, geralmente... Qualquer um pode fazer uma holding? Hoje qualquer um pode fazer uma holding, com certeza. Mas geralmente, quando as pessoas possuem muitos bens, né, e uma família grande também, não excluindo a possibilidade de uma família pequena e poucos bens, né, igual eu te falei, vai depender de cada caso. Mas geralmente quando tem um amaranhado de bens, de pessoas, e que isso pode vir a ter algum tipo de problema futuramente, né, sucessório, então a holding é o melhor caminho, isso com certeza. Por exemplo, uma vez um colega meu falou, até nem sei se isso é muito viável, né? Tipo assim, ao invés de casar, fazer uma união estável e criar um CNPJ onde o que a família, né, tipo, no caso, o marido e a esposa for adquirindo, coloca tudo nesse CNPJ. Que quando for fazer, se um dia chegar a ter uma separação e tudo mais, é mais fácil de organizar, é mais fácil de dividir e tudo mais, e também gera menos imposto, algo nesse sentido. Não necessariamente, já ouvi falar, mas é que hoje, né, por causa do Instituto da Holding, muitas pessoas acreditam que jogar tudo para PJ, por exemplo, pessoa jurídica, seria o suficiente, mas não é. A holding, eu falo que é uma engenharia. Então tem vários tipos de jogadas, dependendo do caso, vão ser criadas outros CNPJs e não apenas um. Então é todo um emaranhado, é uma engenharia mesmo. Então não necessariamente que vai dar certo. Então tem que analisar cada caso na sua individualidade mesmo. Entendi. E é uma situação delicada conversar sobre isso. Sim. Mas
Antes de casar, ou quando vai casar, seria inteligente conversar sobre um possível término e criar algumas ressalvas dentro do casamento? Tem essa possibilidade, né? Que seria o pacto, que nós chamamos, né? O pacto antinupcial. Porém, assim, depende da vontade do casal, né? É lógico que todo mundo casa não querendo se separar. Exatamente. Mas... Até um assunto delicado, né? De falar com o parceiro, né? Sobre isso. Porque aí você vai conversar e... Poxa, mas você já tá pensando em separar? Sim. Mas assim, não tem outra forma, né? No caso de não haver confusão patrimonial, teria. Aí, no caso, o casal pode casar sob o regime de comunhão, de separação total de bens. Que aí não comunicam os bens, cada bem de cada um. Aí tem essa possibilidade, né? Aí tem o parcial, que são aqueles bens que comunicam apenas pós o casamento. E tem a universal, que é pouco utilizada, né? Antigamente já era mais utilizada no caso, então ela é pouco usual. Mas é que comunica todos os bens da pessoa, desde o nascimento até a hora do casamento. Já teve algum caso muito polêmico que você já pegou? Polêmico, não, acredito que não. Todos assim, na normalidade. E teve algum caso muito trabalhoso ou assim... até meio que fora do comum? Fora do comum? Um caso interessante que eu trabalhei, mas não foi no caso de casamento, divórcio, foi em relação ao reconhecimento de paternidade. Que eu consegui, no caso, fazer o reconhecimento da paternidade do meu cliente, e a filha dele já estava com o pai, pai biológico e pai, não é pai afetivo. Ele... a mãe dela, por exemplo, teve um padrasto e o padrasto que resolveu assumir a criança. Ele que assumiu, Aí pôs o nome dele na certidão da criança, no registro. Acho que é pai afetivo mesmo. Não, é sócio afetivo. Eu já vi uma situação dessa. Só que aí depois de um tempo... sócio afetivo, isso mesmo. Só que aí depois de um tempo, quando o padrasto se separou, ele pediu para tirar o nome do registro da criança. Sim. Então, o pai meio que não assumiu. Na verdade, assim, ele sabe que é pai da criança. Sim. Viu crescer, participou um pouco da vida ali, mas ele não registrou. Porque na época parece que ele era casado e foi fora do casamento. Aí a mãe começou a namorar, estava junto com esse padrasto. Sim. E o padrasto, acho que ficou com dó, falou, não, eu vou registrar. E registrou, pôs o nome. Quando se separou, queria tirar o nome. Passou um tempo, tirou o nome da certidão. Sim. Então ficou nessa troca. E aí depois teve um novo padrasto, mas esse novo padrasto ele acabou não reconhecendo como filha. Tratou, tipo, como filha e tudo mais, né? Cuidou, mas não reconheceu. Entendi. Isso é uma situação bem complicada, né, pra criança, né? Com certeza. Isso, sem sombra de dúvida. Foi mais ou menos isso que aconteceu também? Foi mais ou menos isso, porque aí no caso, a época que a criança foi registrada então pelo pai sócio-afetivo, e depois, né, passados 2 anos, o pai biológico quis fazer o reconhecimento da paternidade. Então foi reconhecida a paternidade e hoje na certidão da criança constam 2 pais e no caso 4 avós paternos, né, que é 2 de cada lado. Então achei um caso bem interessante. 2 pais e 4 avós paternos. Porque o pai e mãe, 2 de cada lado, exatamente. Que legal. Achei um caso bem interessante. É mesmo. Mas aí não tirou o nome do outro. Não, porque o pai sócio-afetivo quis manter, porque ele mantém ainda, né, uma afinidade com a criança, ele considera ela como filha, então manteve. Olha que legal. E foi de comum acordo. De comum acordo, porque geralmente é difícil, né? Acabar retirando o nome. Sim, Não quer ter. Pô, que legal. Isso pra criança. Homem ou mulher? Menina. Menina? Isso. Pô, ainda mais assim, a mulher eu acredito, né? Que é mais sensível, mas falando de criança, sim, todos os 2 lados, assim,
é sensível, mas acaba criando um efeito positivo, né, na criança, né? E você já foi para a área criminal? Para a criminal, não. Nunca tive afinidade com essa área. Então, hoje eu tenho bastantes parcerias com outros advogados, né, colegas advogados, que quando surgem, inclusive por causa da minha área também, em relação à documentação do armamento, então surgem muitos processos criminais também, né? Então eu sempre faço parceria com outros colegas que eles, no caso, assessoram o processo da área criminal. Você como advogado, agora eu vou entrar numa parte polêmica. É complicado se relacionar com um advogado? Acredito que não, isso vai muito da personalidade da pessoa, não da profissão, né? Porque assim, vamos pôr a zona de perigo. Certo. Relacionar com uma policial é perigoso? É só andar na linha, que aí não tem perigo. É perigoso? Sim. Relacionar com uma advogada é perigoso ser processado a qualquer momento? É só não perguntar também, que aí não é. A Amanda é casada, eu conheço o marido dela. Acho que eu vou ter que chamar ele pra conversar, pra um dia entrar nesse ponto. E aí, é perigoso? Pra ver se não confronta, né, o que eu tô dizendo aqui agora. Porque assim, a gente fica, né, qualquer coisa, advogado é processo. Sim, não necessariamente. No dia a dia, assim, você fica com... Eu trabalho na área do audiovisual. Uhum. Tudo que eu leio, eu tava conversando ontem sobre isso. Tudo que eu leio, ou toda história que a pessoa vai me contando, eu automaticamente, é instintivo, acho que é pelo costume, eu transformo na minha cabeça tudo em vídeo. Entendi. Uhum. Tudo em enquadramento, posicionamento, como é que a pessoa tá falando, gestual, tudo eu transformo em vídeo. Certo. Acho que fica de fácil entendimento. Uhum. Você por estar nesse costume, nessa profissão e tudo mais, né, da advocacia, tudo que você vê, ou qualquer conflito que aparece, ou você tá andando na rua e fala assim, aquilo dali cabe um processo. Aquilo dali... Sim, é automático. Isso a gente sempre pensa, com certeza. Com certeza. Mas, assim, a questão da área da advocacia também é que não tem nada 100% certo. Então, tudo depende. Então, isso também é bem complicado, porque nunca vai ter uma resposta certa para determinado caso, porque tudo depende. Depende de como foi, né, quando foi, e também nós hoje dependemos da decisão, né, vamos pensar assim num processo judicial, a gente vai depender também do entendimento do juiz, que pode ou não ser conforme o nosso. Então, isso que é o ponto, mesmo existindo leis para ter uma regra, né, Sim. para ter ali uma organização, mesmo tendo provas que mostra que seguindo as regras, não sei o quê. Ainda assim, no fim, fica refém como é que chama? Um ato discricionário, que depende da análise de um terceiro, né? Isso. No fim, acaba sendo refém da dedução do juiz. Exatamente, porque nada é 100% certo. Então, vai depender de como tudo se sucedeu e também do entendimento do juiz. Que aí hoje também se formam as jurisprudências, que nós chamamos, né? Que são entendimentos jurisprudenciais, são entendimentos dos juízes. Então, das decisões se formam entendimentos também. Tem a lei e as decisões. Então, hoje, em um eventual processo, nós temos que nos basear não somente na lei, mas também nos entendimentos jurisprudenciais. E o entendimento do juiz, às vezes, pode ser enviesado para um lado. Pode, já aconteceu, isso acontece muito de determinado caso, vamos supor, 2 processos semelhantes serem julgados por juízes diferentes com decisões diferentes e o resultado seria o mesmo, só que dependendo do entendimento do juiz foge dessa regra, entendeu? Entendi. A minha área, né, digamos assim, de conhecimento, até mesmo de afinidade na parte de advocacia é também na área familiar. Eu tenho filhos de mães separadas, né? E já passei por essas situações. Sim. E eu confesso que eu, como pai, na vara da família,
eu já senti preconceito. Como homem? Uhum. Quando for uma vez sentar para conversar e tudo mais, eu senti conversando ali com a genitora, né? Vamos pôr assim. Sim, em termos jurídicos. Em termos jurídicos, né? E ali a juíza, assim, Sim. era uma juíza. Eu fiquei muito chateado, porque Entendi. eu me senti ali, senti um certo preconceito. Não senti de ter voz e tudo mais, tanto é que houve um debate ali com a juíza ali, a gente acabou tendo ali um impasse, porque ela pediu minha opinião, e aí eu dei minha opinião, e aí ela não quis acatar minha opinião. Entendi. Eu falei, poxa, mas por que você tá perguntando então minha opinião se você não quer saber? Não, porque eu acho que agora não é o momento, foi bom. Então não pede a minha opinião. Entendi. Né? Por que os processos são tão assim... É aquela chato, tensão, desgastante, né? Porque tem dois polos, né, ali. Por que as coisas não podem ser um pouquinho mais rápidas? Então, eu com os meus clientes, eu sempre prezo, é que assim, na maioria das vezes não é possível, mas sempre eu prezo em fazer um acordo. Caiu o acordo, a gente pula essa parte da tensão, né? Então eu sempre falo, pro cliente sempre é melhor ir para o acordo, porque vontade de ambas as partes. Não vai depender de uma vontade de um terceiro, que seria o juiz. Né? E outra, não passa por esse processo desgastante, audiência, testemunha, quando for o caso, né? Então, o acordo, na maioria das vezes, é a melhor opção. É que tem casos que é difícil as duas partes entrarem em acordo, né? Mas, quando é possível, eu sempre prezo. Porque, no caso, a gente faz, né, monta a minuta do acordo, protocola, dependendo do caso, tem que passar pela análise do juiz, por exemplo, filho menor de idade, e o juiz vai analisar, ele só homologa o acordo, mas ele não vai opinar sobre. Lógico, tem que estar dentro da razoabilidade, mas ele só vai homologar. Então, na maioria das vezes, o acordo é a melhor opção para as partes. E o processo também demora, né? Então, quando a gente está com um problema jurídico, o que a gente quer? Resolver. E na maioria das vezes demora. Hoje tem a demanda judicial muito grande, muito né? Grande mesmo. Muito grande. Então, um acordo já pula toda essa etapa, né? Já pula todas essas questões jurídicas. Então, fica mais leve um processo mediante acordo, né? Porque assim, o que eu vejo é que até chegar no juiz é um negócio que demora. Demora. Porque, na maioria das vezes, acaba parando ali num assistente, numa pessoa que ajuda ele, né? Faz a leitura, aí vai, volta, aí tem contraprova, não sei o que, aí rebate e tal. No teu entendimento, você acha que tem a possibilidade, ou teria a possibilidade de ter uma coisa mais enxuta, mais rápida? Acordo. Só um acordo mesmo? Acordo. E dependendo do processo também, né? Tem processos que não precisam passar por todas as etapas, né? Tem processo, por exemplo, processo de execução. Quando você tem um título judicial que pode ser executado, você pula toda essa parte de reunir provas, reunir audiência, não precisa de nada disso. Então, você já vai para a execução, já intima a parte executada a fazer o pagamento. Se não pagar, já penhora bens, né? Vão para outros meios. Então, tem processos que vão mais rápidos, mas aí vai depender da área, do que se trata, né? Então, tudo é relativo, né? Seria, assim, recomendável, igual, por exemplo, todo mundo ter um psicólogo para ter acompanhamento durante a vida e tudo mais? Seria recomendável ter um advogado durante a vida? Com certeza. É lógico. Para poder ir falando assim, até mesmo como um consultor, eu estou pensando em fazer isso daqui, comprar um carro. Sim, com certeza. Poxa, lidar com o banco, como é que eu faço da melhor forma? Então, o advogado, ele não serve só, né, para, igual eu te falei, para resolver o problema. Ele serve também para evitar o problema. Então, essa é que assim, é difícil todo mundo pensar dessa forma. Alguns já pensam. Mas, geralmente, a pessoa só procura advogado quando está com problema. Mas não, a gente consegue anteceder esse problema. Então, analisando os fatos, as provas, a gente consegue não gerar o problema, né? Quando que da tua parte, né, você como advogado, surgiu esse interesse por tiro esportivo? O tiro esportivo, ele surgiu, né, a minha vontade de... volta. Você fala do trabalho ou do esporte? De atirar, no caso? Do tiro esportivo, tipo assim, tava, sei lá, num trabalho, viu na televisão, ou viu em algum lugar e falou assim, ou algum cliente chegou e falou assim, você faz isso daqui?
O tiro esportivo, para mim, surgiu quando eu conheci, então, meu atual marido, o Rafael. Era um universo que eu não tinha conhecimento nenhum. Nem sabia da existência de clubes de tiro aqui na nossa cidade, em Poços de Caldas. E eles também estavam começando, né? Então eles começaram o Rafael começou a me levar no clube e tudo mais. E eu comecei a gostar do esporte. E hoje, para você adquirir uma arma de fogo, um registro, é parte documental, né? Então depende de documentos, depende de um processo. E por eu já ter a afinidade com processos, né, por causa da advocacia, um dia ele então me perguntou, falou, Amanda, por que eu tô com dificuldade de fazer tal processo com determinada pessoa, por que então você não pega para fazer? E eu comecei a fazer para ele e pro meu sogro até então, na época que ele também ia. E aí eu comecei a fazer, eu comecei a gostar, porque é o que eu faço, né? E eu sou uma pessoa, assim, muito organizada, eu falo que eu sou metódica, né? Eu gosto das coisas muito certinha. Então, assim, é tudo o que precisa para fazer um processo hoje, para adquirir uma arma de fogo. Então, surgiu daí. Então, eu comecei a fazer os processos e comecei até então também gostar do esporte, né? Só que na época, eu não tinha idade suficiente para ter arma de fogo registrada. Porque hoje é a partir dos 25 anos. É a partir de 25? É a partir dos 25 anos. Então, eu esperei um tempo, fiz meu registro e fui adquirindo aos poucos, né? A minha arma, até então, eu podia estar atirando com arma de terceiros, tendo registro, lógico, mas eu não podia comprar a minha própria arma. Então, você tinha o teu registro? Porque o registro é que assim, como que funciona? Pensando pro lado esportivo, né? Uhum. Hoje, para você poder frequentar um clube de tiro, poder praticar o tiro esportivo em si, precisa de um documento que chama CR, que é o Certificado de Registro. É um documento que vai dar a você o título de atirador esportivo. Ou também colecionador ou caçador, que é a sigla CAC, não sei se já ouviu falar dessa terminologia, né? Que CAC é colecionador, atirador ou caçador. Então, tem como você ser essas três atividades nesse registro, nesse documento, né? Esse documento hoje, qualquer um pode ter a partir dos 18 anos, certo? 18 anos você já pode ir no clube, já pode atirar com a arma do próprio clube ou de terceiros que tenham arma registrada, porém a aquisição da arma só pode com 25. Então, aí eu tive que esperar um tempo até então para adquirir minha própria arma, mas desde então nunca mais parei. Aí hoje já participei de campeonatos estaduais, brasileiros, né, que é o federal, então aí foi aí então que surgiu. Entendi, então o teu começo foi aí através do teu marido. Uhum. E quando ele te falou disso, que ele fazia tiro esportivo, ia no stand e tal, você ficou meio com medo, achou meio, assim, perigoso, não? Ou você ficou realmente empolgado no início? Eu fiquei bem empolgada, mas hoje, né, nos dias atuais, tem um certo preconceito com arma de fogo, né? Então, a gente sempre fala, nossa, quando eu falei pro meu pai, eu fui no clube e atirei. Ele regalou o olho desse tamanho. E hoje ele atira com a gente. Então, porque vem de uma sociedade com esse preconceito, né? Mas depois que você entra nesse universo do tiro, é fascinante. É bem interessante mesmo. Você vê que a arma é um instrumento. E ela não dispara sozinha. Sim. Depende de uma pessoa, que somos nós. Então, e principalmente sobre isso mesmo, já adentrando nessa questão do armamento, a primeira coisa que a gente aprende num clube de tiro, num stand de tiro, ou através de cursos, é a segurança. O disparo é a última coisa. Então, hoje a gente se impõe a ser seguro o máximo possível, né? Porque é um instrumento, vamos assim dizer, né? Mas é perigoso, como qualquer outra coisa, né? Só que tem esse preconceito, infelizmente. Só que é um preconceito de forma errônea, vamos assim dizer. Se a gente quiser, por exemplo, ferir uma pessoa, com uma garrafa é possível. Com um carro é possível. A arma é um dos meios que pode chegar a isso acontecer, né? Porque assim, não é porque a arma, a faca, uma garrafa, igual você falou, um carro, todos eles são instrumentos que podem tirar a vida de uma pessoa. Sim. Depende da forma que você vai utilizar. Exatamente. Tanto é que o tiro hoje, ele ainda mais o tiro esportivo, né? Ele tá nas Olimpíadas. Sim, exatamente. Né? Sim, inclusive tem campeonatos mundiais
que nós chamamos de pan-americanos, esses campeonatos, que acontecem em vários países. Se eu não me engano, esse ano vai acontecer em Aruba. E tem vários atletas aqui do Brasil que vão nos representar lá. Então é muito interessante, é muito bacana. Inclusive atletas que nós já tivemos a oportunidade de atirarmos juntos. Então, assim, é um universo bem, bem amplo mesmo. Falando das duas áreas, né? Tanto a parte esportiva, de tiro, quanto a tua parte de advocacia, né? O que a advocacia te ensinou sobre poder e influência? Existe uma diferença entre homens e mulheres, né, quando ocupam posições de liderança e de decisão? Se existe diferença? Bom, deixa eu pensar nessa resposta. Você não quer ser muito polêmica? É que hoje tudo tem que tomar cuidado, né? Quem vai falar? Você é advogada, né? Então, qualquer coisa que mandarem lá no comentário lá, você pode me ajudar com o processo. Você fala a diferença, assim, do fato de ser mulher? Assim, ainda vivemos essa questão de diferença entre homens e mulheres no poder, tanto a parte de ganhos quanto de posicionamento. Até semana passada assisti um filme que tá na Netflix. Você aqui, vou abrir um espaço aqui, eu vou ser extremamente machista aqui, e como o pessoal gosta de dizer, misógino, né? Que o filme, ele é um cara, um ricaço, ele é da área de marketing e tudo mais, e ele é extremamente escroto. Trata as mulheres no escritório sempre com objeto, não vê elas como poder de fala e tudo mais, tanto ele quanto o chefe dele, o CEO da empresa. E aí ele acaba conhecendo uma funcionária e eles vão participar de uma campanha de publicidade, e a ideia vem dessa funcionária. E ele acaba não deixando ela mesmo falar sobre a ideia dela, mas acha a ideia dela fantástica, e leva a ideia para o CEO dele, mas como se fosse até dele, né? Mesmo ele sendo realmente superior a ela dentro do trabalho. E ali ela acaba ficando extremamente ofendida, porque ela não teve poder de voz dentro do projeto dela. Ele acabou meio que pegando o projeto dela para ele, né? E aí ela pede demissão. E daí ele acaba indo atrás dela, enquanto ela tá saindo do prédio, e falando que ela não pode sair, que não sei o que, discutindo com ela. Na saída ele bate a cabeça num postinho de placa e cai e bate a nuca no chão. Quando ele acorda, o mundo inverteu. O mundo totalmente inverteu. Não é um mundo machista, é um mundo feminista, só que são as mulheres se comportando igual ao homem e os homens sendo discriminados e sendo tratados igual às mulheres. Então, para ele ter voz, ele tem que ser afeminado, ser sensível. As mulheres tratam ele como sensível, as mulheres se posicionam, tipo assim, como homens. Então, o mundo inverteu. Né? E ele acorda achando que nada mudou, né? Até que ele vai caindo na real. Tanto é que o episódio, ele chega na casa da mãe dele, é a mãe dele e a irmã que tá sentada no sofá tomando cerveja. E tá o pai e o cunhado dele na cozinha cozinhando. E aí chega, a mãe dele é toda grossa com ele. Nossa, você engordou, que não sei o quê. Vai lá falar pro teu pai terminar a janta logo e trazer uma cerveja pra mim. Aí chega na cozinha, o pai tá todo delicado com ele, sabe? Inverteu muito. E pra ele reverter esse papel, voltar ao mundo normal dele, ele tem que conseguir chegar até a posição de CEO da empresa, ser escolhido como CEO pra tudo mudar. E aí ele passa por um processo assim de invalidação, de preconceito. Primeiro ele tem que se mostrar como vender o corpo dele para conseguir ter um espaço de voz. E assim vai indo até ele conseguir galgar, né, os steps assim para poder chegar no CEO. E aí eu tava conversando com uma amiga minha, falei sobre o filme e tal. E aí eu falei assim, ela falou, nossa, mas é um filme machista. Eu falei, é um filme machista, mas você pode ver que todos esses filmes que são assim são escritos por mulheres.
E daí ela falou assim, não é. Eu falei, tá. Aí a gente entrou nos detalhes e realmente as escritoras eram 3 mulheres que escreveram o filme, o roteiro e tudo mais, e a direção foi para uma mulher. Então por isso que eu falei que eu ia ser machista agora, né? Até misógino igual a galera fala, porque a maioria dos filmes assim, que expõe bastante o lado da mulher, são escritos por mulheres, porque elas têm direito de fala. Então, por isso eu estou te perguntando, na sua profissão, você sendo advogada, você está numa área de poder, né, de fala e tudo mais. Existe ainda, assim, tipo, muito preconceito? E dentro da parte esportiva também, mesmo você tendo uma arma em punho, existe esse preconceito, essa questão de não ter muita voz, ter que impor? Sim, com certeza. Preconceito, igual você bem disse, né? Às vezes a gente fica alienado e a gente não sente na pele quem sofre o preconceito, né? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum episódio, assim, de preconceito com a minha pessoa. Porém, com certeza já vi, convivi com pessoas que sofrem preconceito e ainda existe muito preconceito. Em contraponto, você disse do tiro esportivo, né? No tiro esportivo, eu enxergo um pouco como o contrário disso tudo. No tiro esportivo, eles enaltecem muitas mulheres. Então isso é muito interessante. E principalmente porque tem um incentivo muito grande das mulheres, porque hoje o tiro ainda na grande parte, o tiro esportivo é formado por atletas homens na grande parte, com certeza. Mas quando se tem as mulheres, elas se destacam muito. Entendeu? Tanto é que os próprios homens admitem. Quando as mulheres pegam para dedicar no tiro esportivo, elas saem muito na frente dos homens. E eles enaltecem muito isso, então eles incentivam muito. Igual muitos homens incentivam as esposas a estarem, né, praticando tiro. Então, assim, é diferente, né? O tiro esportivo tem muita inclusão também. Então, por isso que eu falo, é um mundo muito fascinante, porque quando você tá ali, a gente pensa do lado de fora, né? É um mundo hostil, né? Mas não, é um ambiente totalmente familiar, pode ser frequentado por crianças, inclusive, né? E essa questão da mulher, do preconceito, não tem muito. Assim, pelo que eu já passei nesses anos dentro do tiro esportivo, nunca vi, assim. Então, e pelo contrário, né? Eles enaltecem as mulheres. Então é bem interessante, bem interessante. Eu particularmente, sim, acompanho, né, as redes sociais de alguns clubes aqui e são poucas mulheres. São poucas. Mesmo. Só que cada vez mais vem aumentando, mas né? Ainda é pouco, com certeza, né? E assim, tem uma vez um professor meu de educação física, ele falou assim pra mim, quando eu fazia vôlei, ele falou assim, olha, entre homem e mulher, para treinar, homem é muito mais fácil de treinar. Você dá o comando, ele vai e executa. Sim. Mulher, você tem que desenhar, florear, faz isso, faz aquilo. E é difícil entrar na cabeça, um comando simples, difícil entrar na cabeça da menina um comando. Ela quer fazer do jeito dela, acha que o jeito dela que tá certo, isso aqui é complicado. Aí ele falou assim, mas depois que ela aprende, ela se sobressai, ela joga muito melhor do que os homens. Sim. Até que quando a gente fazia vôlei, ele fazia várias competições entre a gente e as mulheres. Ele falou assim, a diferença de força é notável. Ainda mais quando você, num ataque, por exemplo, tal, nisso é notável. Mas a execução, ou a organização, depois que elas entendem o jogo, ele falou assim, nossa, é maravilhoso treinar mulher, até mais gostoso do que homem. Sim. Você acha que no tiro, por ter essa questão, igual você falou assim, quando tem mulheres, né, e acaba se destacando mais do que os homens, você acha que também tem essa relação de a mulher, quando realmente aprende numa parte do tiro e tal, ela acaba se sobressaindo mais do que os homens ali? É que assim... Na competição, existe essa competição entre homens e mulheres no tiro? Ou é mulher com mulher e homem com homem? É mulher com mulher e homem com homem. O que acontece? Igual eu te falei, o tiro esportivo em si, ele é muito justo. Então ele é dividido. Isso depende também das categorias de campeonatos, porque existem N campeonatos, né? Então, voltando aqui para um campeonato que eu gosto de participar, que é o campeonato de IPSC, que é aquele tiro em movimento.
Tem várias categorias. Tem as categorias por idade, então separa por idade. E também tem as categorias dos homens, das mulheres, e também por tipo de arma. Tem por tipo de arma também. Então tem várias categorias. Tem várias categorias, por isso que é justo, né? E acontece também das mulheres terem a mesma pontuação de homens. Aí elas conseguem passar na frente dos homens nas categorias, porém elas competem também só com mulheres. É que existe o overall, que a gente chama, que são os resultados de todo mundo, e os resultados da categoria mulher. Da arma e da mulher e da idade. Da arma, da mulher e da idade, porque a idade também influencia. A idade também influencia. Então tem toda uma separação, né? E... perdi o que eu ia falar mais. Você estava falando dessa diferenciação, né, de categorias e até questão entre homens e mulheres nessa área do esporte. Por que eu te perguntei isso? Porque eu ia perguntar assim, quem que é melhor dentro de casa? Como assim? Você ou seu esposo? Tipo, no treino ali, no campeonato e tal. Vocês não competem, acabam não competindo na mesma categoria. Não, é difícil comparar o homem e a mulher porque tem diferença na prática do tiro. Tem. Em que sentido? Porque, eu não sei explicar o porquê, mas tem diferença. Por isso que a gente separa em categoria. Não sei te explicar. Porque não é um esporte de força. Não. Agilidade, os dois ali conseguem ter. É um esporte de precisão. Mas tanto é que tem mulher que, igual eu te falei, no overall, às vezes passa na frente de muitos homens, entendeu? Mas até depois eu destacar isso, que não falei que a mulher é melhor que o homem, né? É que as mulheres, quando elas pegam para dedicar, elas se destacam no meio dos homens. Sim, claro, tem, assim, vamos colocar ali, na faixa de 10 homens e 10 mulheres. Você vai ter ali umas 7 mulheres que se dedicam bastante. Sim. Vamos pôr ali 10 homens, você vai ter uns 5 que se dedicam bastante. Sim. Então, acaba as mulheres se dedicando mais do que os homens, né? E tendo essa diferença, né? No fim do resultado. Porque realmente a mulher, quando se dedica, elas vão mais a fundo mesmo, mergulham. Sim. E aí, por isso eu perguntei, porque assim, igual eu falei, não tem uma questão de força, agilidade, precisão, né? É um tempo, né? Tem um bip ali, você tem que fazer dentro do menor tempo, que o tiro, ele não é... que é difícil explicar na prática, mas o tiro, ele não é só efetuar o disparo. Então, existem N variáveis. Vou pegar um exemplo pessoal, eu, Amanda, sou uma pessoa mais ansiosa. E o tiro tem que ser o contrário disso. Tem que ser uma pessoa mais calma, porque senão, nesse tiro de movimento que eu falei pra você, que é o que eu gosto, que eu me dedico nesses campeonatos, é um equilíbrio entre rapidez e precisão. Mas se você for muito rápido, você não consegue acertar no alvo. Sim, então tem que ter um equilíbrio e tem o tempo correndo. Então, depois, a somatória da sua pontuação vai ser, resumindo, esses três. Vão ser esses três: a agilidade, precisão e o tempo. Aí vai ser o seu resultado final. Então, assim, vamos supor, um dia você tá mais nervoso, não dormiu bem. Influencia no tiro. Então, isso que é o interessante do tiro. E é sempre uma disputa consigo mesmo. Sempre é. Com o seu psicológico. Tem dia que você não tá muito bem, você não consegue acertar o alvo. Você não consegue fazer a pontuação que você desejaria, entendeu? Um dia que você tá mais cansado, acontece também, você não consegue a agilidade. Porque não adianta você acertar todos os alvos e ser devagar. A sua pontuação não vai ser boa. Sim. Entendeu? Já teve algum campeonato que você foi muito ruim? Sim, com certeza. Porque já teve campeonato que eu fui, não estava descansada, porque foi em outra cidade, foi em Belo Horizonte. Eu estava chegando de uma viagem, eu fiquei 15 dias fora e fui direto para Belo Horizonte para tirar no dia seguinte. Então eu peguei o carro em São Paulo, e fomos de São Paulo a Belo Horizonte. Então foi muito cansativo. E eu precisava participar desse campeonato porque a minha pontuação, né, estava muito boa, a minha classificação. E eu fui bem mais ou menos. Mas no final das contas eu consegui, nesse ano, por ter participado e ter conseguido ir bem nas outras etapas que tiveram, eu consegui a classificação. E aí dessa vez eu consegui ser
em uma modalidade específica, que é o saque rápido, que tem uma modalidade do tiro, aí eu consegui ser campeã brasileira. Foi campeã brasileira? Dessa vez eu consegui ser campeã brasileira. Então, assim, é gratificante, porque é uma disputa com a gente mesmo, né? Então, com o nosso psicológico, com a nossa cabeça. Então, a gente sempre quer melhorar mais para nós. E nessa categoria, né, no esporte, assim, ele tem medalhas? Existe ser um regional, um campeonato regional, mundial, algo nesse sentido? Sim, todos possuem medalhas e dependendo do campeonato também tem troféus, né? Então, assim, tudo simbólico, né? Porque a gente está ali mais pelo hobby mesmo, né? E tem uns que se dedicam mesmo como atleta, né? Que não é o meu caso, o meu é mais hobby mesmo. Já participei desse campeonato, só que assim, é difícil conciliar a vida, trabalho, casa e atleta. É difícil, então hoje eu atiro por hobby. É um esporte caro? É um esporte caro. É um esporte caro, mas tem os meios também que facilitam ser menos custoso. Sim. Quando a gente fala assim um esporte caro, a gente tá falando na faixa etária mais ou menos assim, quanto, por exemplo, você acaba gastando para participar de um treinamento para um campeonato. Eu vou treinar aqui um mês, 2 meses de treino para você poder participar de um campeonato? Depende, é muito relativo, porque depende da quantidade de tiros que você vai efetuar no campeonato, depende de qual tipo de campeonato, porque cada um tem um valor específico, tem um valor de inscrição, depende se é na cidade, se não é. Então tem várias variáveis, é difícil estimar um valor. Mas se for, por exemplo, treinar, eu quero treinar para entrar num campeonato. Então, eu tenho que fazer um mínimo de treino, assim, tem tipo assim, não um mínimo de horas? Depende, tem pessoas que vão no campeonato sem treinar. Só que assim, o campeonato, o treino ocorre gradativamente. Conforme você vai participando do clube, você pode ir, se você quiser, todos os dias no clube treinar. Tem pessoas que não possuem essa disponibilidade, vai uma vez por semana. Então vai depender muito de cada um, é bem individual. Quantos clubes tem aqui em Poços? Aqui em Poços atualmente tem 4 clubes. 4 clubes. Tem um outro agora aqui próximo, né? Perto de Caconde, eu acho, uma coisa assim. Caconde? São Sebastião da Grama? Não sei, eu ouvi falar que teve um clube novo por aí, mas eu nem sei o nome. Eu vi acho que nas redes sociais. Agora não lembro, até entrei em contato com eles, porque não tá tendo mais o tiro recreativo, né? Não, por causa da legislação. Mudou. Antes tinha um tiro recreativo. Hoje só pode... credenciado. Quem tem o registro. Tá. Na parte de registro, uma pessoa quer ter o registro, né? Tem diferença de porte de arma para posse de arma? Tem diferença. A diferença basicamente está na circulação dessa arma, tá? Porque a posse permite você ter uma arma registrada no seu nome, tudo certinho, no interior da sua residência ou no seu local de trabalho, se for o caso. Já o porte, você pode transitar com ela em território, dependendo do porte de forma nacional, né? Em qualquer lugar, não só especificamente dentro de casa ou no local de trabalho. Então tem essa diferença na prática. Tá, então o porte você pode portar ela em qualquer lugar. Exatamente. E a posse de arma... E a posse só dentro da sua residência ou no local do seu trabalho. Tá. Mas e se eu quiser levar, tipo, da minha casa para o meu trabalho? Aí, no caso, depende de qual tipo de registro que você tem, tá? Porque tem diferenças também hoje em o tiro no registro para posse e defesa pessoal, que seria essa, e tem a posse que nós falamos que é do tiro esportivo, né? Que não é propriamente dito uma posse, mas você tem uma autorização para transitar com a sua arma da sua residência a um clube de tiro. Isso em território nacional. Mas aí tem que ter uma guia específica, que nós chamamos de guia de trânsito, ou guia de tráfego, e que permite você fazer esse deslocamento. Tá, e essa guia, por exemplo, eu tenho que... ela é válida por um tempo, ou eu tenho que toda vez que eu for ir para algum tiro, ou algum clube de tiro, ou para algum campeonato, eu tenho que tirar uma nova, específica? Pensando pelo lado esportivo, do tiro esportivo, atualmente a guia tem validade de 6 meses, mas já teve validade de 3 anos, aí com as mudanças legislativas alterou essa validade para 1 ano,
E hoje, atualmente, ela está com essa validade máxima de 6 meses. Então, 6 meses tem que estar renovando. Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu sou cadastrado num clube daqui de Poços, eu também posso ir para outros clubes? Pode sim, mediante você vai ter que estar com essa guia em mãos, né? Tendo essa guia, eu posso ir num clube de tiro em outra cidade? Pode, em qualquer outra cidade, qualquer outro estado. Inclusive, é permitido o transporte aéreo. É permitido o transporte inclusive, aéreo? Um dos campeonatos que eu participei foi em João Pessoa. Então, a gente tem que fazer toda a documentação destinada ao transporte aéreo. Que é diferente? É diferente. É uma guia especial, né? Nós temos que, no caso lá no aeroporto, nós temos que se dirigir até a unidade lá da Polícia Federal, temos que mostrar a arma, munição, tudo. E mostrar a documentação também, né? Toda válida. E aí depois ela vai despachada com o piloto do avião. Ah, vai com o piloto. Com o piloto do avião. Achava que ela era despachada separadamente ali na mala, então ela vai com o piloto. Ela vai com o piloto, é uma bagagem que nós chamamos de especial, né? Então ela vai para outro lugar diferente das bagagens das malas, né? Mas aí vai com o piloto, por ser arma de fogo. Ah, entendi. E você entra na tua rede social, você tem lá algumas armas, né? Até que você... É sua mesmo ou é mais para imagem meramente ilustrativa? Não, tem uma arma própria também. Tem, que eu participo de campeonato. Mas as que você tirou foto e que você tem na sua rede social são todas suas? Não todas. Eu não lembro quais agora que eu coloquei. Não é uma espingarda, uma carabina? Não, as minhas são tudo pistolas que eu tenho. Quando você tira a sua permissão para ter o porte de arma, tem restrição? Tipo, você pode ter até X número de armas e calibre? Tem sim. Para o tiro esportivo hoje, também pós mudanças legislativas, hoje os atiradores eles são divididos em 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o nível que todo mundo adquire a partir do momento que possui o registro. Esse nível 1, atualmente, é permitido você ter até 4 armas e poder comprar até 4.000 munições por ano. Aí, dependendo do nível que você tiver, por exemplo, se você chegar no nível 3, o nível 3 você pode ter até 16 armas, certo? Inclusive de calibre restrito. O que seria tipo calibre restrito, assim, para quem não entende? Hoje nós temos uma classificação de calibres permitidos e restritos que vão depender da energia da munição, tá? Então tem um limite ali máximo para ser permitido e restrito. Então nós temos uma tabela, tudo certinho. Vai depender do calibre da arma. Então é mais pelo tipo de munição? Pela energia que ela libera. Que nós chamamos de joules. E não necessariamente pelo tamanho da arma? Não necessariamente pelo tamanho da arma. Então, tem armas de canos menores, por exemplo, uma pistola, que pode ser restrita, e armas de canos longos que podem ser permitidas. Então, que pode ser permitido. Depende do calibre mesmo. Entendi. No campeonato, a pistola, né, que é utilizada, é pistola, né, não é revólver, né? Que pode ser revólver também. Revólver também? Ela é diferente de uma arma normal, né? Depende, tem pessoas que atiram com armas sem nenhuma modificação, tem as pessoas que preferem fazer as modificações para ir facilitando o tiro em si, né? Então depende muito, é bem relativo isso também. A sua, ela é modificada? A minha é modificada. E quais são as modificações que tem nela? Bom, hoje na minha arma, eu fiz modificação no peso do gatilho, né, para facilitar na precisão, no caso. Fiz também a troca de alça e massa, que são, nós chamamos de mira, né, que é a alça e massa. Coloquei um retém também do carregador, que é o dispositivo que extrai o carregador da arma. Eu coloquei um retém que facilite também na hora do campeonato. Você consegue trocar ali com mais facilidade. Mais rapidez, né?
Você acha que todo mundo deveria ter aprender um pouco mais sobre questão de tiro, nesse sentido, tipo, para ter menos medo? Porque eu acho assim que hoje em dia ainda existe muitos acidentes com armas de fogo por falta de realmente uma instrução. Sim. Igualzinho em autoescola. Sim. Você acha que todo mundo assim deveria ter? Você acha que é necessário o brasileiro ter porte de arma, assim, tipo, igual é nos Estados Unidos? Porte, eu acredito que seja muito cultural, né? Então, eu acredito que hoje, pensando no Brasil, precisaria muito, assim, aprendizado, conhecimento para chegar num porte, assim, né? Porque hoje, pensando na posse, que é o que nós, a maioria, temos, né? Que é a posse de arma de fogo, que é, ou seja, para defesa pessoal, que é para dentro da sua residência, ou para finalidade esportiva, tem somente quem frequenta que consegue ter esse conhecimento acerca de regras de segurança, que é o principal, né? Então, teria que ter muito, assim, trabalho com essas pessoas para que possa conceder um porte, né? Porque é uma arma de fogo, assim como outro, igual nós citamos, né? Uma faca pode, né, tirar a vida de alguém, um carro. Então, assim, tudo depende do conhecimento. Então, precisa sim ter um conhecimento mais a fundo para que mudasse a mentalidade das pessoas, nesse sentido. Você acha que se fosse igual a autoescola, seria um caminho viável? Você ter carteira de motorista, você tem que ter horas de treinamento. Então, é que é foda eu falar, desculpa a palavra, mas eu falar isso, porque senão o povo vai falar que eu sou desarmamentista, entendeu? Que você é desarmamentista. Porque... Não, mas isso não é ser desarmamentista. Isso é ter uma instrução. Tipo assim, eu acho que todo mundo deveria ter o direito de ter sua arma de fogo. Então, isso é a liberdade. Tanto em casa, tanto portar ela. Mas, porém, eu acho que deveria ser igual à autoescola. Para você ter sua arma em casa, você tem que passar por um exame psicológico, igual Sim. Psicológico e tal, fazer o processo. Sim. Beleza. Para você ter só... E mesmo assim, ter ali... horas de treino no clube de tiro. Mas nós, no tiro esportivo, na nossa documentação, hoje, atualmente, são 3 anos, mas a cada 3 anos nós temos que fazer toda a renovação da documentação. Já tem isso, né? Que é fazer a renovação principalmente dos laudos, porque quando nós vamos fazer um registro para aquisição de arma de fogo, nós somos submetidos a tanto o laudo de aptidão psicológica, né, que é uma consulta com a psicóloga, ela vai fazer todo um trabalho ali com nós, né, e posteriormente nós temos também que se submeter ao laudo de tiro, né, então isso hoje é a cada 3 anos, mas já antes das mudanças legislativas eram 10 anos. Então antes era 10 anos, e antes do desarmamento não tinha nada. Eu não sei te falar como que era anteriormente. Mas eu acho que... Então, eu também não sei muito a fundo, mas eu acho que não tinha nada. Tipo, sei lá, ia na fazenda... Mas tinha validade, isso eu consigo te afirmar, né? Porque ainda muitos clientes me procuram com registros antigos que querem renovar. Então, assim, registros bem antigos, ou seja, eles tinham data de validade, né? Eles venceram. Então, eu acho que assim, pra ter menos acidentes... vamos liberar para o povo brasileiro de novo ter posse e porte. Tem a sua diferenciação, né? Mas aí, para isso, como é que a gente vai fazer a fiscalização e a pessoa também ter menos acidente? Eu acho que deveria se colocando, acho que dessa forma, nesse sentido, eu acho que você teria menos acidentes e teria um controle mais... eu acho que depende muito também da conscientização. Porque impondo muitas regras, lógico, é aquela questão que eu te falei, é cultural, né? Hoje o brasileiro vive com regra. Se não tiver regra, com regra já não tá, né? Em todas as áreas isso. Sim. Só que qual que é a questão? Aí confronta com a nossa liberdade também. A liberdade de ter, entendeu? Porque o cidadão comum, ele teria, em tese, né, a liberdade de ter uma arma consigo, posse, porte. E impondo todas essas regras, confronta um pouco com a liberdade do cidadão. Confronta com a liberdade. Isso, principalmente, eu que peguei agora essa transição de mudanças e tudo mais, que está se tornando mais burocrático,
se torna algo assim muito regrado. Só que isso depende da consciência da pessoa. Eu tenho consciência que eu tenho que treinar, que eu tenho que cada vez mais me aperfeiçoar, mas nem todo mundo tem essa consciência. Sim. Entendeu? Que, então, exemplo, o fato de obrigar a gente a fazer algo, isso já confronta um pouco a nossa liberdade. Você acha que dessa forma não traria mais segurança para as pessoas que não são muito a favor, por exemplo? A favor? Em qual sentido você fala? As pessoas que são a favor do desarmamento. Não quero ter arma em casa, não sei o quê. Beleza, você não quer ter arma em casa, não quer que as pessoas tenham. Mas o que eu vejo hoje em dia, tipo, a gente não pode ter, mas aí o bandido tem, né? Mas a pessoa que é de bem, né? Eu acho que ela não iria achar tão ruim se fosse nesse sentido. Mesmo tendo essa Não sei se isso mudaria essa mentalidade das pessoas. Você acha que não? Porque o fato de ter arma, em tese, tem que ser pela liberdade do cidadão escolher ter ou não ter. Se o cidadão não quer ter, é só não ter uma arma de fogo. E quem quer ter, que assuma a responsabilidade no sentido de ir treinar, né? Nesse sentido. Né? Mas tem também, em confronto, que aqui nós estamos trazendo mais para o lado esportivo como hobby. Né? Mas tem também a posse que o cidadão pode ter, que é a posse para a finalidade estritamente de defesa pessoal, tá? Que é aquele cidadão que possui a arma no interior da sua residência ou no local do seu trabalho, e em todo local que guarnece a propriedade desse registro da arma, ele pode ficar com ela pronta para uso, porque ela é para defesa pessoal. Né? Então, esse cidadão, ele não é obrigado a ir ao clube e treinar. Ele não é obrigado. Mas a maioria que tem essa arma de defesa pessoal, que às vezes nem treina, eles acabam indo porque tem uma exceção, porque essa arma ela não pode sair da propriedade. Mas tem uma exceção. A cada determinado tempo, você pode emitir uma guia de trânsito, requerer essa guia para a própria Polícia Federal, que pode levar essa arma da residência até o clube para treinar, mesmo que ela não seja dessa finalidade. Então, ela depende do cidadão. Entendi. Né? Diferentemente da arma do tiro esportivo. Ela possui essa possibilidade de transitar com ela em território nacional, né? Porém, tem que ter a documentação necessária. Entendi. Enquanto a primeira, que é a defesa pessoal, não pode. Não pode. A regra é ficar dentro da residência ou no local de trabalho. O que você acha que é ser uma mulher poderosa hoje em dia? Ser uma mulher poderosa hoje em dia, eu acredito que seja a forma que a mulher se impõe diante das pessoas. As atitudes dela. Então, acredito que hoje o poder está na forma da imposição da mulher. A forma como ela se comporta. Você acha que, tipo assim, dinheiro, independência, conhecimento, influência, liberdade de escolha uma forma de ser empoderada? Com certeza, mas não é o que faz com que a mulher seja. Não necessariamente a mulher pode não ter uma profissão de poder, igual você bem disse, ou até mesmo a mulher não ter dinheiro. Vai depender tudo dela. Entendeu? Vai depender tudo exclusivamente da pessoa e da mentalidade da pessoa, no sentido. Né? E por que você acha que ainda não tem tantas mulheres na questão do tiro esportivo, assim, nesse esporte? Por falta de conhecimento? Por falta de conhecimento, principalmente por causa desse preconceito que a própria sociedade nos impõe, porque nós crescemos com a ideia de que a arma mata, então a gente não pode ter arma. Então a gente cresce com essa ideia. Então as pessoas que não conhecem têm esse preconceito. Então é uma falta de conhecimento, ao meu ver. Mas depois que a mulher ela adentra nesse universo, ela vê o quão importante é ter uma arma de fogo. Mas é liberdade. Quem quer, tenha. Quem não quer, não tenha. Mas hoje, uma mulher, por exemplo, que reside numa propriedade rural, distante, que não tem, no caso, um suporte de polícia de forma rápida, imediata, e na maioria das vezes ela está sozinha. Qual que é o único meio que ela tem para se defender? Uma arma de fogo.
né? E hoje, muitos clientes meus me procuram, principalmente de propriedades rurais, que possuem propriedades rurais, o quanto que está acontecendo de assalto, roubo. Então, assim, é um meio de se defender. Eu falo, às vezes não precisa nem efetuar o disparo em si, mas o fato de ter já inibe a ação. Exatamente. Porque eu falo para toda pessoa, principalmente quem tem armas de defesa pessoal, não é fácil você tirar a vida de alguém. Inclusive, um curso que eu fiz, eu não esqueço, eu fiz com um tenente, ele disse para mim que quando você saca a arma para tirar a vida de alguém, você tem que ter certeza que vai tirar a vida da pessoa, porque senão é a dela ou é a sua. Né? Então, você tem que ter essa consciência, e não é fácil você viver com a consciência de que você tirou a vida de alguém. Então, não faça isso, a não ser que você tenha certeza. Né? Então, o fato de você partir para essa ação, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E você falando até a questão de propriedade rural e tudo mais, eu vi uma matéria esses dias no G1, que agora é fim de banha de café, né? Então, as propriedades aí colocando câmera de segurança e tudo mais, porque tá tendo muito roubo de sacas de café e tudo. Eu confesso que a primeira vez que eu atirei foi na roça, nem tem mais, eu acho que meus primos tinham lá uma arma, agora eu não lembro qual que era, eu só lembro que a gente conversando, aí meu primo falando de atirar e tal, falei, pô, eu tinha uma arminha de chumbinho, aí eles, não, a gente tem. Falei, como assim vocês têm, né? Tipo, eu cresci com vocês, né? Não sabia. Aí eles, não tem, eu acho que ainda tem. Aí foi lá no guarda-roupa lá, eles pegaram. Nossa, isso faz 15 anos, mais ou menos uns 15 anos isso. Foi a primeira vez que eu atirei. E daí eles trouxeram, aí a gente foi atirar lá num galho de árvore, tinha um jacu na árvore. Foi até engraçado, porque a munição era tipo de uma 12, uma escopeta, então ela espalha muito, né? Quanto mais distante, mais ela espalha. E eu lembro que o jacu tava numa árvore, assim, uma distância de uns 8 metros. Eu atirei, espalhou, saiu arrancando as folhas, galho inteiro, mas o jacu continuou lá. Ele só voou, porque ele assustou com o barulho. Mas assim, arrancou galho, arrancou tudo e não sei o que, e o jacu saiu voando normal. Eu falei, eu não acertei, meu primo começou a rir, falou assim, você é ruim de tiro. Aí eu falei, não é possível que eu sou tão ruim assim, né? Aí ele saiu voando, depois ele parou lá no chão lá e continuou vivo, só espalhou a munição. Aí depois, quando eu fui fazer, né, o curso de tiro aqui, eu ia trazer, acabei não trazendo a folha lá de alvo, né? De instrução. Acabei indo eu fui bem. Eu tirei 95. Que bacana, parabéns. Tirei 95. Acertei sempre no alvo lá, até o Mauro, que foi meu instrutor, né? Eu fiz o videozinho. E eu nunca tinha feito mesmo. Aí fiz o curso com ele lá. Aí ele olhou e falou, rapaz, você tem talento, agora é só lapidar, né, tal, aperfeiçoar, mas você podia continuar. E aí eu fiquei nisso, né, igual eu falei, fui entrar em contato com você, que ele me indicou para poder tirar. Mas aí na época, quando aquela enrolação, eu acabei desistindo. Mas foi bem divertido. Aí depois não atirei mais. Aí, como tinha o tiro recreativo, aí eu falei pra ele, ele falou, quando você quiser vir, você me liga, você pode alugar a minha arma e tal. Aí, como acabou o tiro recreativo, não fui mais. E aí eu até liguei esses tempos atrás pra esse outro clube de tiro aqui perto, e eles falaram que só com ou a arma de alguém de lá, né, credenciado, pudesse alugar, ou a própria arma. O processo todo de você poder tirar, né, seu porte ou posse, tem diferença de preço dos dois? Tem diferença, principalmente pela documentação, né, que difere de um para o outro. Então tem diferença, mas muitos documentos são comuns, como exemplo os laudos, né, tanto psicológico como de tiro, que são comuns a ambos os casos.
Gira mais ou menos em torno de quanto, por exemplo? Se eu for fazer, por exemplo, para ter posse. Para ter a posse, hoje, vamos pôr uma média de uns R$2.000. Uma média tudo, tá? Laudo, clube, porque também um dos documentos necessários é a filiação em um dos clubes de tiro, porque mesmo que a sua intenção seja só ir ao clube para poder treinar, seja com arma de terceiros ou do próprio clube, você precisa ser filiado em um clube de tiro, né? É uma obrigação. Então, cada clube é um preço diferente, né? Os laudos, cada profissional que irá realizar também tem um valor diferente, né? Então, é bem relativo, mas é uma média. Mais ou menos uma nisso. média. E você ter porte de arma, o valor ele aumenta e também não é todo mundo que pode ter. Exatamente. Hoje o porte, ele é bem difícil de conseguir, justamente porque precisa de uma comprovação, né, de que a pessoa esteja ou sob ameaça, que está sendo caso de furto, de roubo. Então, casos assim mais extremos que a pessoa consegue. Hoje é muito difícil conseguir, porque aí depende da análise do delegado também, né? Então, o delegado vai analisar cada caso em concreto. Então, o que hoje nós, maioria, temos é a posse, porque o porte realmente é bem difícil de conseguir. Existem N projetos de lei, né, inclusive até para advogados mesmo, porte de arma para advogados. Porém, assim, todos em tramitação, eu acredito que seja difícil de serem aprovados, assim. Saiu até para corretor de imóveis essa semana, não sei se você chegou a ver. Não. Um projeto de lei para porte para corretores de imóveis, então assim, mas é bem difícil de conseguir. Para corretor? Mas tipo para corretor de imóveis. O que eu ouvi falar é que para porte de arma seria só para profissão de risco. Então, é relativo, né? Qualquer profissão hoje é de risco, se você for analisar. Mas o que eu tinha visto, por exemplo, advogado, era só advogado criminalista. Que aí poderia ter porte de arma. Você que pensa, na área de família é mais perigoso ainda. Eu também acho. No caso de divórcio, eu também acho. Mais perigoso. Pro advogado, você fala? Pro advogado, é lógico, com certeza. Não sei se pro advogado não. Mas eu tinha visto que pro advogado só na área criminalista que pode ter o porte de arma. E aí a questão também da parte de segurança, né? Profissionais de segurança que pode ter. Sim. Eu vou entrar numa parte polêmica. Sei que você não quer falar, mas eu vou insistir aqui. Uma forma que eu ouvi falar, que as pessoas estão meio que procurando para conseguir ter o porte de arma. De uma forma mais fácil, depois que você tem 1 ano de posse, você pode dar entrada no porte de arma, que às vezes facilita. Esse é um caminho. E o outro é você ter a posse e depois você fazer um curso de segurança ou um curso de... Não é carcereiro que fala... que é de presídio. Polícia penal? Polícia penal, que aí você tem direito a porte, mas você não necessariamente precisa exercer a função. Na prática não funciona assim. Não? Não funciona assim. Inclusive, uma das justificativas que nós, CACs, utilizamos para requerer o porte seria pelo risco que o CAC também tem, né, para com a arma de fogo. Por quê? No transporte da nossa arma, da nossa residência até o clube de tiro, essa arma ela tem que estar desmuniciada. Antes não. Isso aconteceu, né, ocorreu pós mudança legislativa. Antes nós tínhamos o chamado porte de trânsito. Nesse deslocamento, nós poderíamos estar com a arma municiada pronta para uso, em prol da nossa segurança, porque nós estamos com uma arma. Se um terceiro tiver conhecimento disso, sabe que a gente está com uma arma. E hoje, a gente está andando com uma arma desmuniciada. Então, é um risco para nós. E ela tem que também estar guardada... De forma que não dê para fazer o pronto uso. Então, o carregador fora da arma, munição, tudo fora da arma. Então, é um risco para nós, né? Então, uma das justificativas que nós utilizamos hoje para o pedido, seja de posse ou até mesmo o porte de arma de fogo, seria esse risco que o CAC tem. Infelizmente, não está sendo uma justificativa acatada pelos delegados das polícias federais.
porque também depende de entendimento do delegado, né? Depende da região, tem um delegado aqui de Minas, delegado de São Paulo, enfim, cada um pensa de uma forma, né? E não é uma justificativa que está sendo acatada. Poderia ser, porque é um risco. Então nem mesmo a posse está fácil de conseguir. Tem casos que nós ainda estamos conseguindo, mediante justificativa de posse, mas tá difícil na prática. Então na prática não funciona assim. Isso aí eu tenho certeza. Então quer dizer que, tipo assim, no fim, quem dá o aval de que muda a lei ou não, dessa questão do armamento, seria os delegados da Polícia Federal, é isso? Não, porque a lei já existe. O cidadão pode requerer, em prol da sua necessidade, no caso da posse de defesa pessoal, uma arma de fogo. A lei está ali, existe. Só que depende de uma análise discricionária do delegado. Então ele vai analisar cada caso em concreto e ver se a pessoa precisa ou não de uma arma de fogo para defesa pessoal. Tá, mas nesse caso você transitar com ela, por exemplo, você ir para um clube e ela tem que estar desmuniciada e guardada, até mesmo longe do condutor. Sim. Certo? Essa mudança, ela passa pelo delegado, então? Não, essa mudança é legislativa. Legislativa? Então não pode, aí não vai depender de uma análise do delegado. Mas aonde que ele interfere nisso? Então? É porque tem essa diferença na prática da posse de defesa pessoal e a posse do tiro esportivo. São armas diferentes. Não é a mesma arma para as duas. Sim. Entendeu? Então a arma de defesa pessoal, que é aquela que pode ficar somente dentro da residência ou no local de trabalho, ela, em regra, não pode transitar. Não pode. Aí tem exceções, caso de mudança de endereço, ou até mesmo aquele caso que eu te falei, do cidadão que quer ir ao clube treinar com ela, então tem uma exceção, é limitada uma vez por mês, para você ter noção, então ele não é livre para ir no clube com ela ou não, tem que pedir uma autorização para o delegado. Aí essa autorização o delegado concede, porque nós vamos comprovar que a pessoa quer ir treinar, então a gente vai colocar a documentação, inclusive do clube, no qual a pessoa quer ir, e a guia ela vai ser específica para aquele dia. Ele só pode ir em determinado dia para efetuar o treinamento com a arma. Agora, a arma do tiro esportivo, né, hoje é essa regra, a transição, o tráfego da arma, né, desmuniciada, então não depende do delegado, não depende de uma análise. Hoje nós todos temos que transitar com ela desmuniciada. Entendeu? Entendi. Então não é um entendimento, é legislativo. Legislativo. Isso, Tá. Tem alguma coisa que você acha, por exemplo, assim, vamos pôr no teu ponto de vista, que poderia ser mudado para, como você falou, consentimento, as pessoas têm mais conhecimento e tal, mas para quebrar um pouco mais esse tabu, assim, e ter mais liberdade? É uma ação, você fala? Eu acho que, igual eu perguntei, por exemplo, outro dia para um candidato a deputado. Em todas as áreas tal, do governo em si, o que você mudaria para ter uma coisa melhor para o futuro, um efeito borboleta? Tipo assim, você como advogada e da parte de tiro esportivo, o que você acha que deveria ser mudado para ser melhor e mais seguro? Eu acredito que tudo começa na conscientização. Para mim, a base é a conscientização das pessoas e também do conhecimento, né, com a arma de fogo. Porque é muito fácil falar, eu sou contra a arma de fogo porque a arma de fogo mata. Mas é assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. Então a pessoa tem que ir, ver como que é, para depois falar que não concorda. Então não existe essa conscientização e não existe também um fácil acesso, né? Lógico, hoje os clubes aqui em Poços de Caldas, eles são abertos ao público. Então qualquer cidadão pode ir ao clube para conhecer. Lógico que ele não vai poder atirar porque não é permitido sem um registro, né? Porém, não tem esse interesse das pessoas. Eu acredito que hoje vem aumentando. Aumentou bastante essa curiosidade das pessoas com arma de fogo, né? E como eu te disse, depois que a gente conhece esse universo, pensando aqui no tiro esportivo como hobby, né? A gente vê o quão é um ambiente leve, familiar, e as pessoas ali, elas querem andar tudo certinho, porque é difícil conseguir, não é fácil, não é qualquer um que consegue. Então a pessoa para chegar ali, para estar com uma arma registrada, ela passou por todo um crivo, seja documental, seja até de processo que ela já tenha
sido, né, condenada ou afins, né? Então, assim, as pessoas ali são cidadãos do bem. Só que hoje tem sensacionalismo, essas notícias que, né, mancham um pouquinho, né? Não só do tiro, mas de qualquer hoje área que nós vamos falar assim, né? Mas é conhecimento. É conhecimento e saber com o que você está lidando, né? Igual eu falei, é um ambiente tão prazeroso ali, o pessoal quer se ajudar, sabe? Crianças também, é um ambiente, né, que vai marido, esposa, filhos, então é muito fascinante, é um ambiente bem, bem legal. Assim, se você pudesse deixar uma mensagem assim para todas as mulheres, né, que estão assistindo o episódio, né, qual seria a mensagem, né, o que elas precisam ouvir para acreditar mais em si mesma, no seu potencial e até mesmo conhecer um pouquinho mais desse universo, que é um pouquinho diferente do comum. Do universo do tiro esportivo? Uhum. Para as mulheres? É que assim, não é só para as mulheres em si, né? Mas é para todos. É o nosso meio de defesa. É um meio de defesa, seja nosso, seja da nossa própria família. Né? Imagina, a gente está na nossa residência. Vamos supor, um assaltante entre e queira tirar a sua vida, a vida do seu filho, do seu marido. O que você quer fazer na hora? Defender. Uhum. E qual que é o meio que facilita? É aquele ditado, né? É melhor ter uma arma e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Sim. Então, acredito que o principal é esse. E buscar o conhecimento, né? Porque não adianta ter também não saber tirar. Né? Eu falo, eu incentivo principalmente muitos meus clientes, porque eu acho que depende muito da gente também, né? Eu, como profissional que facilito nessa assessoria para o requerente ter consigo uma arma de fogo, eu sempre tento conscientizar o máximo possível, treina, né? Porque não adianta você ter uma arma e você não se sentir segura com ela. Já teve caso de clientes meus de eu fazer todo o processo, ele pegar a arma e não querer nem relar na arma. Aí eu quero ter, mas nossa, eu tenho muito medo. Então não é assim que funciona. Uhum. Então acredito que é buscar conhecimento, é buscar treinar. O que eu gosto muito, além de um hobby, além de ser hobby, né, que é o tiro esportivo, é que nós aprendemos muito ali na prática situações que chegam muito perto de situações reais. Né? Por exemplo, a modalidade que eu participo, que é o IPSC, que é o tiro em movimento, nós temos ali que movimentar o tiro, manter até a respiração para poder, no caso, ter um acerto no alvo, né? Tem os alvos que a gente não pode atirar, então a gente tem que saber qual alvo atirar também. Então, assim, aproxima muito de uma situação real. E isso eu acredito que a pessoa tendo segurança com uma arma de fogo, isso já é meio caminho andado. E segurança em primeiro lugar sempre. Isso daí, sem sombra de dúvida. Legal, bacana. Bom, Amanda, queria te agradecer novamente, né? Você ter aí cedido um pouquinho do seu tempo para a gente poder conversar. Eu, particularmente, acho esse mundo, assim, do tiro esportivo, eu acho fascinante. Uhum. Eu acho que todo mundo deveria ter mais acesso a isso, com até certeza. Mesmo para ter mais conhecimento, né, e sim. Desmistificar cada vez mais isso, porque eu vejo a arma de fogo igual a uma faca, igual a gente falou, né, garrafa e qualquer sim. outro meio aí que assim, para tirar a vida de alguém é muito fácil. Eu pratico jiu-jitsu, né, já fiz antes na adolescência e assim que eu entrei no jiu-jitsu, uma das primeiras coisas que o professor disse pra gente é que quem luta não briga. E a partir do momento que você começa a conhecer e aprender um pouco mais dos movimentos, dos golpes, você vai vendo o quanto que o ser humano é frágil. Sim. O quanto que cada golpe que você aprende ali pode acabar lesionando ou até sim. mesmo tirando a vida de uma sim. pessoa. Um simples golpe. Uma queda. Sim. Né? Então, assim, igual você falou, arma de fogo não é a arma de fogo que vai tirar a vida, sim. é como ela é utilizada. E isso, qualquer outra coisa que a gente faça. Eu digo isso principalmente, né, falando aqui do lado das mulheres, né?
o quanto que está alto o índice de feminicídios, por exemplo, de Sim. companheiros, parceiros de mulheres que estão tirando a vida delas. Você acha que esse índice de, já que você tocou nisso daí, esse índice de feminicídio, ele tá alto porque hoje em dia a gente tem uma alta exposição das coisas que acontecem? Porque antes a gente não tinha as redes sociais e tudo mais, então... Eu acredito que sempre teve, na verdade. É isso que Porém, eu penso. hoje... Mas hoje em dia você consegue mostrar mais o que está acontecendo? Não, eu acredito que hoje esteja... Aumentou mesmo? Aumentou mesmo. Eu acredito que hoje aumentou mesmo, não só porque nós não tínhamos acesso à informação, mas hoje você vê as pessoas estão muito sem paciência, né? Então você vê em relacionamentos abusivos, né? Então eu acredito que esteja em alta, sim. E principalmente para a mulher, a arma é um meio de defesa para esses casos, né? Então a mulher tendo ali uma arma consigo, igual eu falei, não precisa efetuar o disparo em si, mas pensando aqui com a gente, você acha bem, você como homem, marido, você iria mexer com a sua mulher sabendo que ela teria uma arma de fogo? Não. Não, você pensa 3 vezes. Exatamente. Então, assim, o fato de ter, entendeu? O fato de ter, eu acho que já impõe um certo tipo de segurança para si. Então, eu acredito que isso é muito importante para as mulheres se conscientizarem, né? Porque hoje nós estamos vendo em muitos casos, e isso aumentou demais da conta. Então... Até mesmo para lembrar que aqui em Poços foi liberado, né? Eu acho que uma lei de que a mulher pode portar spray de pimenta, né? Ah, sim, eu vi sobre isso. Recentemente. Eu vi sobre isso também, mas é o que eu falo, né? Hoje é um meio de defesa. Sim. Né? É um meio de defesa. E eu acredito que os dois tipos de posse, seja o de defesa pessoal ou seja esse pro tiro esportivo, eu acredito que um complementa o outro. Os dois. É que hoje está mais difícil de conseguir, até mesmo a posse de defesa pessoal, justamente por causa dessa necessidade, dessa demonstração de necessidade para com o delegado, mas eu sempre aconselho os meus clientes a terem os dois tipos, tanto de defesa pessoal como do tiro esportivo. Porque o de defesa pessoal, você precisa ter em prol da sua defesa. Mas adianta você não ter treinamento com ela? Não. E no tiro esportivo você consegue ter esse treinamento. Sim. Entendeu? Porque tem essa possibilidade, enquanto a primeira não tem. Então, os dois se complementam. Você pode estar treinando na finalidade esportiva e numa eventual necessidade, você vai saber lidar com uma arma para defesa pessoal, porque são armas diferentes, não é a mesma arma. Se você quiser ter hoje as duas, defesa pessoal e tiro esportivo, são armas diferentes. Você tem que ter uma aqui e uma aqui. Mas você pode usar a mesma? Não pode usar a mesma. Ah, não pode usar a mesma? São armas com registros diferentes, finalidades diferentes. Então achei que, não por exemplo, poxa, se eu só tenho condição de ter uma, eu posso... Mas se você tem ela para tiro esportivo, ela vai ficar na sua casa. Vai ficar na sua casa, mas qual que é a diferença na prática? A posse de defesa pessoal é permitido você ficar com a sua arma pronta para uso, dentro do local, da propriedade ali que guarnece a residência na qual ela está registrada. Do tiro esportivo, ela não pode você tem que deixar ela dentro do cofre desmuniciada. Então você não pode deixar ela pronta para uso. Então tem essa diferença. Entendi. E já aconteceram alguns casos, né, de pessoas terem que estar utilizando essa arma do tiro esportivo em prol da defesa, e tem algumas jurisprudências que foram a favor, né, porque deu tempo da pessoa ir lá no cofre, municiar e utilizar essa arma. Porém, não é regra. Que isso pode acontecer, vai depender depois de um eventual processo e do entendimento do juiz do caso em concreto. Sim, entendi. Porque a finalidade dela não é essa. Não a finalidade é esportiva. Entendi. Legal, bacana. Então tem essa diferença também. Olha, mano, obrigado mesmo. E assim, se as pessoas quiserem ir atrás de buscar assim essa parte de credenciamento, liberação e tudo mais assim, quiser te procurar aí, como é que faz? Eu tenho o meu Instagram hoje, né, que é o @atirador_esportivo. E tem o meu contato também. Depois eu posso estar passando, né? Ou no meu Instagram, Amanda Mori, é só me procurar lá, que eu, né, estou à disposição aí para todos que quererem estar adquirindo, né, um incentivo aí.
E lembrando também que eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Então, hoje, essa era digital facilitou bastante, né? Principalmente em relação a documentos. Hoje a gente assina tudo de forma digital, né? Então, eu tenho clientes aí do Brasil inteiro. Isso não é um impeditivo também. Que legal, bacana. Bom, é isso aí, gente. Se vocês quiserem aí adquirir fazer o seu processo, né, para ter porte de arma ou até mesmo ter sua arma aí para praticar tiro esportivo, né, que aí se filiar a algum clube da sua cidade ou até mesmo participar de campeonato, entrar nesse mundo aí, entre em contato aí com a Amanda aí para ela ajudar, auxiliar aí nesse processo todo. Eu espero, né, que com o passar dos anos aí facilite e tenha essa conscientização do povo brasileiro aí poder ter mais liberdade, né, e ter mais segurança. Com certeza. Ainda mais do que a gente vem vivendo, né, que cada dia mais tá ficando mais complicado. Sim, com certeza. Amanda, novamente, obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, né, a respeito desse assunto. E estou à disposição. Grato. Pessoal, eu queria agradecer aí todo mundo que ficou conosco até esse momento, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, até mesmo comentar, né, sobre a sua opinião sobre esse assunto, tanto da parte que a gente falou aqui de advocacia, né, da vara da família, sucessão e tudo mais. Se tiver algum caso interessante aí para contar pra gente, deixa aí nos comentários. E também o que vocês acham dessa parte de tiro esportivo, né, de legislação, posse de arma, desarmamento ou armamento, né, do cidadão brasileiro. Também coloque aí nos comentários para a gente saber a opinião de vocês, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou. Convido vocês a virem até o espaço e conhecer aqui a Casa do Colono, que é bem legal mesmo. Não falo só da comida não, viu? Que vocês veem a gente comendo aqui. Hoje eu comi os 2 pães de queijo aqui porque a Amanda não quis. Mas é uma delícia, tá certo? Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.